pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é desse casaquinho rendado que a gente vai confeccionar utilizando o fio Anne da Círculo. Acompanha aí na lateral do seu vídeo a lista de material completa que a gente vai precisar. E se você quiser ver outros modelos de blusas que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que tá aparecendo aí no topo da sua tela. Também não deixe de seguir a gente no Instagram, o endereço é esse que tá aparecendo aí no topo do seu vídeo, @bi_jcferreira. Curta, compartilhe, comente, o mais importante, se inscreva no canal e vamos começar. E para a gente iniciar o nosso trabalho, a gente vai precisar da medida da circunferência do busto. Aí na sua tela você acompanha a nossa tradicional tabela de medidas padrão para o tamanho P, M, G e GG. Mas como eu sempre peço nas nossas videoaulas, pessoal, se você tiver possibilidade de tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar, use essa opção, tá bom? Deixando a tabela em último caso, como por exemplo, se você for fazer a peça a pronta entrega, ok, pessoal? Fazendo diretamente no corpo de quem vai utilizar, diminui a possibilidade de erros. Então, depois que você souber a medida da circunferência do busto de quem vai utilizar a peça, você vai fazer um cordão de correntes que alcance essa medida. Só que esse cordão precisa ser múltiplo de 16, ou seja, você vai fazer 16 correntes, mais 16 correntes, mais 16 correntes, até que você se aproxime da medida que você precisa. Aqui eu tenho um cordãozinho pequeno porque eu vou fazer uma amostra do nosso ponto, tá? Quem acompanha aqui a minha videoaula sabe que eu começo aqui os meus trabalhos com uma amostra do nosso ponto e depois a gente passa para dar continuidade para a peça principal, tá bom? Então, aqui eu tenho um cordão de correntes múltiplas de 16, trabalhei 16, 16, 16, e digamos aqui que eu já alcancei a medida que eu preciso. Quando você alcançar a medida que você precisa, você vai adicionar a esse cordão mais 8 correntes, tá bom, pessoal? 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, você vai pular as 4 primeiras correntes e na 5ª corrente você vai fazer um ponto alto. Vai para a próxima corrente e vai fazer outro ponto alto. Observe que essas 4 correntes que você pulou já vão formar um ponto alto também. Então, nesse exato momento, eu tenho aqui 3 pontos altos, ok? E essa primeira carreira é só de pontos altos, tá bom? Vamos fazer um ponto alto para cada corrente até a gente chegar no final do cordão. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da carreira, como você pode ver, só tem pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha para subir, vou virar o trabalho. E a nossa segunda carreira é só de pontos baixos. Então, eu vou entrar aqui sobre o meu primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou para o segundo ponto e vou fazer outro ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto da base até eu chegar lá no finalzinho da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no finalzinho da nossa carreira, fiz o último ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 4 correntes para subir. 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui nessa nossa terceira carreirinha um ponto que eu já ensinei aqui no nosso canal como amostra de pontos. Também já fiz uma peça só com esse ponto e já fiz uma segunda peça com esse mesmo ponto misturado a outros pontos, tá? Então, quem acompanha aqui a nossa videoaula vai entender, vai saber como fazer. Ele não é um ponto difícil, mas ele é um ponto que requer atenção, pelo menos aqui no começo, tá bom? Fiz aqui as 4 correntes para subir. Vou laçar aqui a agulha no fio 2 vezes, olhem só, 1, 2. Vim aqui no segundo ponto baixo, tá? Esse primeiro aqui é onde saiu as 4 correntes, então eu não conto com ele. Venho no segundo ponto baixo, entro com a agulha, laço o fio e puxo dessa forma aqui, olhem só. Eu não vou puxar muito, não. Eu vou puxar só um pouquinho, como se eu fosse fazer um ponto alto. Observe que eu tenho 4 laçadas na agulha. Vou laçar mais uma vez e essa 5ª laçada eu vou passar por dentro das 2 mais próximas dela. Ficando dessa forma, observe que agora eu tenho aqui, olhem só, 3 laçadas. Vou laçar mais uma vez e aí eu venho lá na base, pulo o primeiro ponto baixo e no segundo ponto baixo eu entro novamente com a agulha, laço e puxo. Ficando agora com 5 laçadas. Vou laçar pela 6ª vez e essa 6ª laçada eu vou passar por dentro das 2 mais próximas da ponta da agulha. Ficando agora 4 laçadas.
laço mais uma vez e mais uma vez eu passo essa nova laçada por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha. Ficando agora com 3 laçadas. Laço mais uma vez e repito o processo de passar com ela por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha. Ficando agora com 2 laçadas, laço mais uma vez e passo por dentro dessas duas. Olhem só. Vamos fazer aqui uma correntinha de separação e nós vamos fazer agora um ponto alto. Só que esse ponto alto, pessoal, a gente vai fazer, olhem só, aqui é como se a gente tivesse duas perninhas que se encontram bem aqui no topo. E a gente vai fazer esse ponto alto colocando a agulha aqui, olhem só, pegando a união das duas perninhas. Então, eu coloco aqui a agulha na nossa alcinha, laço o fio, vou lá na união das duas perninhas e aqui eu laço o fio novamente fazendo um ponto alto, tá? Um ponto alto normalmente, como você já sabe fazer um ponto alto. Aí, vai ficar esse pontinho aqui, olhem só, num formato de X. Aqui, essas 4 correntes que a gente fez para subir equivale a um ponto alto duplo e aqui a gente tem um X. E nessa carreira, a gente vai fazer esse X, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha para separar um X do outro e vou começar outro X. Eu vou novamente mostrar com calma, tá bom? Para as pessoas que ainda não viram esse ponto aqui no canal. Vou laçar aqui 2 vezes na agulha. Vou pular o primeiro ponto da base, o primeiro ponto livre da base. E no segundo ponto eu coloco a agulha, laço o fio e puxo. Olhem só, como se eu fosse fazer um ponto alto. Eu não preciso levar a agulha lá para cima não, tá? Aqui eu tenho 4 laçadas. Vou pegar uma laçada, vou passar por dentro das duas mais próximas da ponta da agulha. Depois que eu faço isso pela primeira vez, olhem só, eu fiz aqui a primeira perninha. Eu laço mais uma vez e vou fazer a segunda perninha, pulando o primeiro ponto livre e no segundo eu coloco a agulha e laço. E agora o que eu vou fazer? Eu vou laçar o fio e passar por dentro das duas laçadas até eu chegar a apenas uma laçada na agulha. Dessa forma, laço, fecho 2. Vou chegar aqui mais próximo para você ver. Laço, fecho 2. Laço, fecho 2. Laço, fecho 2. Pessoal, sempre fechando de 2 em 2 laçadas, tá? Para que o nosso ponto dê certinho. Chegou aqui, aqui eu já tenho as 2 perninhas completas e um bracinho. Vou fazer uma correntinha. E para fazer o segundo bracinho, eu faço um ponto alto aqui na união das 2 perninhas. Olhem só, agora eu tenho 2x. Vamos fazer mais uma vez? Vou fazer um pouquinho mais rápido agora. Sempre faz a correntinha de separação e sempre deixa aqui o ponto livre da base também para separar embaixo. Separa em cima e separa embaixo. Laço aqui 2 vezes a agulha. Vou aqui no segundo ponto, pulo o primeiro, vou no segundo, coloco a agulha, laço, ficando 4 laçadas na agulha. Laço mais uma vez, fecho as 2 primeiras laçadas. Fiz a primeira perninha, laço aqui e vou fazer a segunda, pulando o primeiro ponto, fazendo aqui na segunda a introdução da agulha, laçando e puxando. Tenho aqui 5 laçadas na agulha. E agora eu vou até o final, laçando a agulha e puxando por dentro de 2 laçadas, até eu chegar só em uma. Olhem só, laço, fecho 2, laço, fecho 2, laço, fecho 2, laço, fecho 2. Resta aqui apenas uma. Faz uma correntinha e faz aqui o ponto alto para fazer aqui a finalização do X. Ok, pessoal, olhem só, uma correntinha de separação, 2 laçadas na agulha, pulo o primeiro ponto, no segundo eu entro e for aqui fechando. Fecho uma vez, laço, pulo um ponto, no segundo ponto eu entro com a agulha, laço e vou fechando de 2 em 2 até chegar aqui a uma laçada. Faço uma corrente, faço um ponto alto na união das 2 perninhas. Simples assim. A gente vai fazer ele até o final da carreira. Vamos lá. Então, pessoal, eu tô fazendo aqui o último X. Olhem só, fiz aqui as 2 perninhas, vou fazer aqui o primeiro bracinho, a separação, e o segundo bracinho. Observe que ficou aqui apenas um ponto na base, e eu vou encerrar a carreira da mesma maneira que eu comecei. Eu comecei fazendo 4 correntes que equivalem a um ponto alto, então, sem a separação, eu vou fazer também um ponto alto duplo. 4 correntes que equivalem a um ponto alto duplo, tá bom, pessoal?
Então, eu faço aqui um ponto alto duplo. Vamos agora para a nossa primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir, virar o trabalho. E mais uma vez, a gente vai fazer aqui uma carreira só de pontos baixos. O primeiro ponto baixo vai ficar sobre esse ponto alto duplo aqui. O segundo ponto baixo fica sobre o primeiro bracinho do X. O terceiro ponto baixo fica na correntinha de separação, olha só, no espaço que tem entre o bracinho e outro. O quarto ponto baixo fica aqui no segundo bracinho. O quinto ponto baixo fica na separação entre o X e outro. E aqui a gente recomeça tudo de novo. A gente põe um ponto baixo aqui no primeiro bracinho, um ponto baixo no espaço que separa um bracinho do outro, um ponto baixo no segundo bracinho, um ponto baixo no espaço que separa um X do outro. E a gente vai fazer isso distribuindo os pontos baixos dessa forma até o final da carreira. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, tô fazendo aqui o último ponto baixo sobre aqui as 4 correntes que a gente iniciou a carreira anterior. E agora a gente vai para mais uma carreira, e essa nossa próxima carreira é novamente só de pontos altos. Vamos fazer 3 correntes para subir e vamos fazer um ponto alto para cada ponto baixo da base, tá bom? Vamos lá. E depois da gente encerrar a carreira só de pontos altos, está pronta a nossa barrinha, tá, pessoal? Olhem só. Essa barrinha, ela vai ficar abaixo do busto. Mais ou menos aqui, ou na altura que você quiser que ela fique, tá bom? Nós estamos começando por ela, mas a gente ainda vai tecer para baixo e, lógico, tecer para cima também, tá bom? A gente tá começando, digamos que a gente tá começando pela metade da peça. Então, o que a gente vai fazer agora? A nossa barrinha está pronta e a gente vai começar a fazer o nosso ponto principal. E eu vou recomeçar a contar as carreiras, tá bom? Eu já não vou mais contar com essas carreiras da barrinha. Só pra gente se encontrar, agora eu vou fazer a nossa primeira carreira do nosso ponto principal, tá bom? Então, como é que a gente vai iniciar a nossa primeira carreira? Vamos fazer aqui uma correntinha para subir, vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto baixo sobre o primeiro ponto. Vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pular 3 pontos livres da base, 1, 2, 3. E no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. Fazendo assim uma alcinha. E essa nossa primeira carreira vai ser só de alcinha. Então, a gente vai repetir 5 correntes, 4, 5. Pula 3 pontos da base, no quarto ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 3 pontos da base, no quarto ponto, um ponto baixo. E assim a gente vai até o final da carreira. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa segunda carreira. Aqui eu tenho 4, 5 correntes. Vou pular 3 pontos da base e venho aqui no quarto ponto, que é também o último da carreira da base, e faço um ponto baixo. Vamos agora para a nossa segunda carreira. Vamos fazer aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais 2 correntes, que são correntes de separação, que na verdade, esse ponto alto mais essas 2 correntes, elas irão formar uma meia alça, como se a alcinha tivesse aqui pela metade, tá bom? Vamos fazer aqui mais uma alça com 5 correntes, 3, 4, 5. Vamos para a alça seguinte e vamos fazer um ponto baixo. O nosso padrãozinho aqui é cheio de meias flores. Cada meia flor com 3 pétalas. E nós vamos fazer aqui a primeira meia flor, fazendo aqui a primeira pétala. Então, eu venho aqui dentro dessa alça aqui, que é a terceira alça da base, e vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Aí, eu vou lá nessa mesma alça, olhem só. Laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Essa aqui é a nossa primeira pétala da nossa primeira meia flor. Vamos fazer 3 correntes para subir. E na mesma alça, a gente vai colocar mais 2 pontos altos. 1, 2. E mais uma vez, a gente vai fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Volta na mesma alça e faz um ponto baixíssimo. Completando assim a nossa segunda pétala da meia flor. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2.
Aí, a gente vai para a alça seguinte e faz um ponto baixo. E aqui a gente tem a nossa primeira meia flor. Agora, a gente vai fazer 2 alças seguidas, tá? As alças têm 5 correntes, 3, 4, 5. Aí, a gente vem para a alcinha seguinte da base e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai para a alcinha seguinte da base e faz um ponto baixo. E depois que a gente faz 2 alças, olhem só, aqui a gente tem a florzinha e aqui a gente tem 2 alças. Aí, a gente repete novamente o processo da florzinha. Vem aqui para a próxima alça da base e faz 2 pontos altos. 1, 2. Faz 3 correntes, 1, 2, 3, e desce fazendo um ponto baixíssimo na mesma alça. Agora, você faz mais 3 correntes para subir. Faz 2 pontos altos na mesma alça. E as 3 correntes, 1, 2, 3, para descer. Fazendo um ponto baixíssimo na mesma alça. Novamente, 3 correntes para subir e 2 pontos altos na mesma alça. Agora, a gente vai para a alcinha seguinte e faz um ponto baixo. Nesse exato momento, a gente tem aqui 2 meias flores prontas, tá? Então, agora é só a gente repetir as 2 alças, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fazer mais uma flor e repetir isso aqui até o final da carreira, ok? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui a minha última meia flor. Vou fazer aqui 5 correntes, 3, 4, 5. Vou para a última alça da base e faço um ponto baixo. Assim como eu comecei a carreira com a metade de uma alça, eu também vou terminar com a metade de uma alça. Vou fazer 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto baixo que eu iniciei a carreira anterior. Ficando dessa forma, e aqui a gente encerra a segunda carreira. Vamos agora para a terceira carreira, e a nossa terceira carreira é só de alças novamente. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão passar com as alças sobre as flores, tá? Vamos fazer aqui uma correntinha para subir, vamos virar o trabalho, vamos fazer um ponto baixo sobre o ponto alto, vamos fazer a primeira alça. 5 correntes, vamos para a alça seguinte e vamos fazer um ponto baixo. Mais uma vez, a gente vai fazer uma alça com 5 correntes, 3, 4, 5. E aqui você observa que logo depois do fechamento da primeira alça aqui da base, a gente tem uma florzinha. A gente vai direto para a pétala do meio, fazendo um ponto baixo aqui, nessas 3 correntes para subir. Olha só, onde a gente fez o ponto baixo. Ó. Vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E o ponto baixo agora vai ficar nas correntinhas que a gente fez para descer dessa mesma pétala, da pétala central, tá bom? Então, a gente vem aqui na primeira correntinha que a gente fez para descer e faz um ponto baixo também, olhem só. Ficando assim uma alça, começando e finalizando aqui na pétala do meio da flor. Agora, a gente faz 5 correntes, vai para a alça seguinte e faz um ponto baixo. 5 correntes, vai para a alça seguinte e faz outro ponto baixo. 5 correntes, e agora a gente tem a próxima pétala e a gente vai fazer a mesma coisa. Vem aqui nas 3 correntes que a gente fez para subir, na terceira de baixo para cima, a gente faz um ponto baixo. Faz uma alça. Venho aqui nas correntinhas que a gente fez para descer dessa mesma pétala. E aqui na primeira correntinha, de cima para baixo, a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer aqui 5 correntes, vamos para a próxima alça e a gente segue até o final da carreira. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho, olhem só. Venho aqui na última alça inteira da base, faço um ponto baixo. Vou fazer aqui mais 5 correntes. Aqui eu tenho aquela meia alça que a gente iniciou a carreira anterior. Eu venho aqui de cima para baixo e na terceira corrente eu vou fazer um ponto baixo. Pronto. Vamos agora para nossa próxima carreira, onde a gente volta a fazer as florzinhas, tá? Vou fazer aqui novamente uma meia alça com 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais 2 correntes de separação. Vou virar o trabalho e vou fazer um ponto baixo
na alça da base, na primeira alça da base. Vou fazer agora, pessoal, essa aqui é a nossa primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Vou fazer agora na nossa quarta carreira 3 alças. 3, 4, 5. Aqui eu tenho a primeira alça. Eu não estou contando aqui com a meia alça, tá bom? Estou falando apenas das alças inteiras. Então, aqui eu tenho uma, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 2. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3. Depois que eu faço aqui no início da carreira, da quarta carreira, essas 3 alças, aí eu volto com aquela sequência de fazer a meia flor e fazer 2 alças antes de fazer a meia flor seguinte, tá bom? Então, a partir daqui, a gente faz a meia flor, 2 alças, meia flor, 2 alças, meia flor, 2 alças, até o final da carreira. Apenas aqui no começo da quarta carreira é que a gente faz essas 3 alças, tá bom? Então, eu venho aqui fazer a primeira pétala. Vou fazer aqui rapidinho, porque eu acho que você já deve saber fazer a nossa florzinha. 3 correntes para subir, 2 pontos altos na mesma alça, 3 correntes para descer, finalizando na mesma alça com um ponto baixíssimo, 3 correntes para subir, 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui na alça eu faço um ponto baixo, ok? Aí, como eu disse, a partir de agora a gente segue a sequência igual à sequência da segunda carreira, tá? Que faz a flor e faz 2 alcinhas antes de fazer a próxima flor. E a gente vai fazer isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, tá? E lembre-se sempre de um detalhe, a carreira ela vai sempre encerrar da mesma maneira que a gente começou. Então, aqui a gente observa o seguinte, eu fiz uma pétala já no finalzinho da carreira, estou fazendo aqui as 3 alças, aqui no começo da carreira a gente fez 3 alças antes da primeira pétala, então, depois da última pétala, a gente tem que ter espaço para 3 alças e a meia alça também. 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto baixo que iniciou a carreira anterior, tá bom? Aqui a gente tem as nossas 4 carreiras completas. E mais uma vez a gente volta a fazer a carreira só de alças, tá bom? Essa carreira só de alças, você vai fazer a alça, distribuir a alça da mesma maneira que você distribuiu aqui a terceira carreira, tá bom? Que também foi só de alça. Exatamente a mesma coisa, ficando dessa forma. Olhem só como ficou o nosso trabalho depois que a gente colocou aqui a quinta carreira, que também é uma carreira só de alça. Pessoal, essa quinta carreira, ela é a repetição da nossa primeira carreira, tá? Que foi só de alças. Ela é a repetição. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que a partir de agora, aliás, a partir dessa quinta carreira, o que você vai fazer é só repetir o que você já fez. Repetir, repetir, repetir. Então, se a quinta carreira é igual à primeira, a nossa sexta carreira é exatamente igual à segunda, tá? Então, eu vou só mostrar aqui o começo para você ver como ela vai ser exatamente igual à segunda. Se você observar, a nossa segunda carreira, que é a carreira onde a gente começou a fazer as pétalas, a gente fez uma meia alça, uma alça inteira e depois a gente começou a fazer as pétalas. Então, é exatamente assim, igual à segunda, que a gente vai fazer a sexta carreira, tá bom? Então, eu venho aqui com 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais 2 correntes de separação, pra gente poder fazer a meia alça. E logo em seguida, a gente faz 5 correntes para fazer a alça inteira. E agora, a gente faz a primeira pétala. Você vai ver que ela vai ficar exatamente na mesma direção, porque você está seguindo exatamente a mesma sequência de pontos, tá? Então, a sexta carreira é igual à segunda, a sétima igual à terceira, a oitava é igual à quarta, e na nona carreira você já está repetindo de novo a primeira, aí repete a segunda, a terceira, a quarta, e você vai fazer essa repetição até você alcançar o tamanho que você precisa, tá bom? O tamanho que você quer para a sua peça. Eu vou já falar um pouquinho sobre tamanho, vou só fechar essa pétala aqui e olhem só. Exatamente na mesma direção. Vá seguindo a sequência e prestando sempre atenção para você ver qual é a carreira que você está repetindo, tá?
Uma coisa é simples para você não se perder. É uma carreira de alça, outra carreira de flor. Uma carreira de alça, outra carreira de flor. De uma carreira de flor para outra, a primeira você começa com uma meia alça, uma alça inteira e a flor. E a segunda carreira de flor, você começa com uma meia alça, 3 alças inteiras e uma flor. Aí já vai de novo repetir. Uma meia alça, uma alça inteira, uma flor. Quando você for fazer a próxima, a nossa terceira carreira de flor, aí você faz novamente uma meia alça, 3 alças inteiras e uma flor. Pronto, não tem como confundir, lembrando que você encerra a carreira exatamente da mesma maneira que você começou, tá bom? Eu vou mostrar aqui o meu trabalho já mais antecipado para que a gente passe para a próxima etapa. Pronto, pessoal, olhem só, esse aqui é o meu trabalho já mais encaminhado e eu fui trabalhando até eu chegar na altura que eu acho que é o ideal para abrir as cavas do braço. Olhem só, deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor do que eu estou falando. Essa faixa que a gente fez aqui com o ponto X, ela vai ficar aqui mais ou menos abaixo do busto, tá bom? Fazendo uma espécie de acinturamento aqui na peça. Então, eu trabalhei esse ponto com as florzinhas até eu chegar na altura que eu acho suficiente para abrir a cava do braço. Para vocês terem um parâmetro, eu trabalhei aqui por 13 centímetros, tá bom? 13 centímetros, mas isso aqui é só uma referência, você faz da altura que você quiser. Então, é só você imaginar onde você quer que essa faixa fique em você e fazer as carreiras até você chegar na medida ideal para começar a abrir as cavas do braço. Eu já cheguei na medida que eu quero abrir as cavas do braço e agora eu vou fazer a marcação dos 2 pontos de cava. Para fazer a marcação dos 2 pontos de cava, o que eu vou fazer? Pessoal, observe que a última carreira que eu trabalhei aqui é a carreira só com alças, tá bom? Faça isso, deixa aí a sua última carreira trabalhada, a carreira só de alça, porque isso vai facilitar agora na nossa divisão das cavas. O que você vai fazer? Você vai contar quantas alças você tem aqui na sua última carreira, tá bom, pessoal? Quantas alças você tem aqui na sua última carreira. Olhem só, com todas, inclusive essa que tá aqui sobre a florzinha. Você conta com todas as alças. Eu tenho aqui, pessoal, 37 alças. No meu trabalho tem 37 alças. Você não precisa necessariamente ter a mesma quantidade de alças que eu tenho. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu total de alças e vai dividir por 4. 37 dividido por 4, no meu caso, essa é a minha conta, tá? Você precisa fazer a sua. 37 dividido por 4 é igual a 9,5. O que fica depois da vírgula não interessa, tá? Apenas o que vem antes da vírgula. Então, eu vou considerar apenas o 9. Ok? 9 é o meu resultado de 37 dividido por 4. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um marcador, venho aqui no início da carreira e vou contar 9 alças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, eu venho nesse ponto baixo aqui, logo depois da 9ª alça, e coloco o marcador. Então, essa parte aqui, antes do marcador, é referente à frente. E essa parte aqui, depois do marcador, é referente à parte de trás. Mas aí, a gente também precisa fazer a mesma coisa do outro lado. Eu pego aqui um outro marcador, venho aqui e começo a contar 9 alças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa aqui é a 9ª alça. Vou para o ponto baixo logo depois dela e coloco o marcador. Esses marcadores, perdão, estão me indicando que aqui vai ser a cava do braço. Eu venho aqui agora para onde eu parei com o fio e vou trabalhar aqui do final da carreira até o marcador, o primeiro marcador de ida e volta, tá bom? Com uma diferença. Eu vou fazer a nossa cava reta.
que seria a cava reta. A cava reta, ela não vai ter diminuição, tá? Ela não vai ter a cava, ela vai ser apenas uma abertura, porque eu acho que essa manga, esse tipo de abertura é mais fácil de trabalhar, então para poder facilitar o seu trabalho, eu vou deixar ela reta. Então a gente vai sempre seguir reto aqui no lado do marcador, mas aqui no lado do decote, a gente vai fazer sempre uma diminuição, tá bom? Repetindo, a gente vai trabalhar de ida e volta aqui, do início da carreira até o primeiro marcador, porém, do lado do marcador, a gente vai subir reto, mas no lado do decote, a gente vai fazer uma diminuição, ok? O resto é tudo igual. Como eu não sei qual foi a sua última sequência de flor, como você começou a sua última sequência de flor, por exemplo, a minha última sequência de flor, eu comecei com o meio ponto alto e uma alça apenas. Então, agora eu preciso fazer o meio ponto alto e 3 alças. Porém, o seu pode estar diferente. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Só que você precisa entender como você vai seguir o seu trabalho, tá bom? Para poder continuar aqui. Então, pessoal, como a gente vai fazer? Como na próxima carreira eu já vou começar com diminuição, então eu vou precisar caminhar com um ponto baixíssimo até eu chegar na terceira correntinha dessa primeira alça, porque é a partir dela que eu vou começar a fazer a próxima carreira, tá bom? Então, eu venho aqui na correntinha seguinte, faço um ponto baixíssimo e vou fazendo ponto baixíssimo até eu chegar na terceira corrente. Cheguei na terceira corrente, entro dentro da alça, faço um ponto baixo e faço 5 correntes. Vou para a próxima alça e faço um ponto baixo. Aqui eu tenho a primeira alça e assim eu dou continuidade, fazendo alças até eu chegar lá onde está o marcador, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, aqui eu fiz a nossa florzinha e fiz as 2 alças, agora seria para eu fazer mais uma florzinha, mas eu já estou aqui na alça que antecede o marcador. Então, no meu caso, eu não sei se o seu vai estar diferente do meu, pode ser que o seu esteja diferente do meu e você precise fazer de uma forma diferente, mas no meu caso, o que eu vou fazer? Para não ter trabalho de fazer uma florzinha pela metade, eu vou continuar com a alça 3, 4, 5. Eu vou terminar aqui a carreira com 3 alças, da mesma maneira que eu comecei. E desse lado, como desse lado eu não vou fazer diminuição, então eu vou fazer aqui uma meia alça também, que eu vou colocar no mesmo ponto baixo onde está o marcador. Dessa forma aqui, olhem só. Aí, agora, é só subir e voltar com uma correntinha, um ponto baixo sobre o ponto alto, e eu vou fazendo alças aqui até eu chegar lá no finalzinho da carreira novamente. Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui próximo ao final da carreira, desse lado aqui do decote. E eu quero que vocês prestem atenção em como a gente vai encerrar essa carreira e como a gente vai começar a próxima carreira, porque vai ser dessa forma, desse encerramento e desse início, é que você vai fazer nas próximas carreiras também. Você deve lembrar que quando a gente saiu daqui, na última carreira que a gente trabalhou desse lado, quando a gente saiu daqui do decote em direção à cava do braço, a gente caminhou com pontos baixíssimos até a gente chegar lá no topo da alça, que foi onde a gente subiu a nova alça, tá? Que foi a primeira alça da carreira seguinte. O que eu vou mostrar para vocês agora é uma técnica que vai eliminar esses pontos baixíssimos aqui. É tudo muito simples de fazer, tá bom? E já vai colocar você lá no topo. Então, a primeira coisa que você precisa observar é se na carreira anterior falta apenas uma alça. Quando faltar apenas uma alça, é o momento de você fazer o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, você vai fazer aqui 2 correntes, 1, 2, e vai fazer um ponto alto na terceira corrente, que é a corrente central, a corrente que fica bem no topo da alça da carreira de baixo. Essa alça que tá faltando você trabalhar na carreira anterior. E nela você faz um ponto alto. Pronto, aqui a gente fez a última alça dessa carreira que você está trabalhando e a sua agulha já está lá no topo, ou seja, você não vai precisar caminhar com ponto baixíssimo, deixando aquele relevo e também deixando o trabalho até mais rápido, tá? Agora é só você começar a próxima carreira. Você vai fazer 5 correntes, 3, 4, 5, vai virar o trabalho, vem aqui na primeira alça e faz um ponto baixo.
Essa aqui já é a primeira alça da sua nova carreira. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês mais um pouquinho, vou falar mais um pouquinho com vocês sobre a questão dessas florzinhas aqui. Como eu falei ainda há pouco, pode ser que o trabalho de vocês estejam diferente do meu, porque tudo vai variar de acordo com a quantidade de carreira que você fez. Então, pode ser que a posição da última carreira que você fez, a florzinha, esteja diferente da minha, tá? Essa carreira que eu estou trabalhando agora é a carreira em que eu volto a fazer florzinha. Então, eu preciso me localizar para entender em que momento eu vou fazer a florzinha também. E no meu caso, olhem só, a primeira florzinha dessa carreira ficaria bem aqui, nessa mesma alça onde eu acabei de fazer um ponto baixo. Só que eu escolhi não fazer florzinha nem no início e nem lá no finalzinho das carreiras. Então, aquelas florzinhas que ficam muito próximo do início e do finalzinho da carreira, elas eu não vou fazer para poder deixar o processo de finalização e início da carreira mais simples. Porém, isso é uma escolha minha. Se você quiser fazer a florzinha, não, eu acho que fazendo a florzinha aqui, aí fazendo a próxima carreira desse jeito ali, dá certo. Então, se você quiser fazer do seu jeito, ótimo, tá, pessoal? No meu caso, olhem só, eu não vou fazer aqui no começo, mas a minha próxima florzinha, então, vai ficar bem aqui, ó, nessa alcinha bem aqui, bem na frente dessa alça aqui, que você pode ver que ela segue sempre uma sequência. Então, é uma florzinha aqui, outra do lado. Aí, já vem aqui em cima dessa aqui anterior. Aí, já vem outra do lado, que vai ficar bem em cima. Então, você pode ir observando para você tentar entender onde é que vai ficar a sua florzinha, tá bom? Então, eu vou seguir o meu trabalho até eu chegar aqui no finalzinho da carreira e a gente volta. Olhem só, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Olhem só. E aqui, a gente tem o finalzinho da nossa carreira, que a gente vai fazer apenas uma meia alça. Toda vez que você estiver chegando nessa parte da cava, olhem só, você vai fazer uma meia alça, tá bom? Então, aqui é 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto baixo, deixando assim essa parte da cava reta, ok? Dessa forma. Agora, é só eu fazer uma correntinha para subir, virar o trabalho, fazer um ponto baixíssimo e começar tudo de novo, ok? Pessoal, eu vou avançar o meu trabalho, sempre trabalhando dessa forma aqui, nessa parte reta, e sempre fazendo a diminuição, que eu mostrei ainda há pouco para vocês, e daqui a pouco eu volto pra gente falar sobre medidas da cava. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só aqui o meu trabalho já mais antecipado. Aqui você vê o marcador que marca a cava do braço, onde a gente seguiu reto, sem fazer diminuição. E aqui a parte do decote, onde a gente fez diminuição, tanto no final quanto no começo da carreira. E ficou aqui com esse declínio, olhem só. À medida em que a gente vai fazendo diminuição, a quantidade de alças na carreira diminui. E a última carreira que eu fiz ficou com 1, 2, 3 alças, o que me deu mais ou menos 6 centímetros. A meu ver, essa medida de 6 centímetros é o suficiente para o meu ombro, tá bom? É o suficiente para o meu ombro, mas se você quiser continuar diminuindo ou parar de diminuir antes disso, você também pode, ok? Então, eu cheguei aqui na largura que eu acho ideal para fazer o fechamento do ombro, porém, eu ainda não cheguei na altura ideal para a cava do braço. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha sugestão de medidas padrão para o tamanho P, M, G e GG de cava do braço. Mas, se você tiver a possibilidade de tirar a medida diretamente do corpo de quem vai utilizar, faça dessa forma, tá bom? Para mim, vai ser algo em torno de 19, 20 centímetros. Então, eu preciso trabalhar essa altura do braço até eu chegar mais ou menos isso, 19, 20 centímetros. Como eu não vou mais diminuir essa parte aqui do fechamento do ombro, a frente do trabalho, então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar seguindo reto aqui do lado da cava, porém, eu também vou trabalhar reto a partir de agora no lado do decote também, tá bom? Sem diminuição. Então, você vai fazendo o seu trabalho, quando você chegar na medida que você acha que é o suficiente para você fechar, que você tem como tamanho que vai ficar fechadinho no seu ombro, e aí é só você seguir reto dos dois lados, tá? Vou mostrar aqui para vocês
como é que você vai começar o seu trabalho reto. Aqui você vê que o fechamento da carreira está como a gente vem fazendo, tá? Com um ponto alto. Vou começar aqui a nova carreira com 5 correntes. Vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo na primeira alça, 5 correntes, um ponto baixo na segunda alça, e eu finalizo a carreira fazendo 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto baixo. Faço uma correntinha, faço um ponto baixo sobre o ponto alto e recomeço as alças. Observe que eu fiz aqui a meia alça na parte em que a gente já vinha trabalhando reto, tá? Que é a parte da cava do braço. Agora, eu vou caminhar fazendo as alças em direção à parte do decote, onde a partir de agora eu já não faço mais diminuição. Então, eu fiz aqui a primeira alça, estou fazendo aqui a segunda alça. E, para encerrar essa carreira, eu vou fazer também uma meia alça. 2 correntes e um ponto alto que eu vou fazer em só, bem no topo da alça da carreira anterior. Olha só. Ficando dessa forma aqui. E é dessa maneira que a gente vai seguir reto. Então, agora a gente faz uma correntinha, vira o trabalho, faz um ponto baixo sobre o ponto alto, e vai caminhando, fazendo alças, até chegar na outra ponta, onde a gente também termina a carreira fazendo uma meia alça. E a gente vai seguir assim, pessoal, até a gente alcançar a medida que a gente quer para nossa cava do braço, ok? Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho até eu terminar essa parte. Vamos lá. Pronto, pessoal. Olhem só, nesse momento, eu já alcancei aqui a altura que eu precisava para a cava do meu braço, tá bom? Então, eu já encerrei aqui essa parte e agora eu vou voltar com o fio pro outro lado, onde a gente colocou o outro marcador. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou só começar aqui para vocês verem como é que eu vou colocar o fio no trabalho, porque isso aqui é muito simples, pessoal. Eu venho aqui, olhem só, nessa primeira alcinha e eu vou colocar o fio na correntinha do meio, na terceira correntinha da alça. Vou aqui prender o fio com 2 ou 3 nozinhos, como você preferir. E aí, eu vou recomeçar tudo de novo. Olhem só, vou fazer aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a próxima alça e vou fazer aqui um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para a próxima alça e vou fazer aqui um ponto baixo. E eu vou trabalhando até chegar no marcador, sem esquecer de fazer a florzinha no momento certo, tá bom? Nesse lado aqui, pessoal, você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez desse outro lado aqui. Então, o que eu recomendo a você, caso você não consiga fazer esse lado só olhando o que você fez desse lado aqui, é você voltar ao vídeo onde eu comecei a ensinar esse lado. Você vai estar caminhando até o marcador, tá? Do jeito que eu ensinei vocês fazerem até vocês chegarem nesse marcador e vocês irão fazer exatamente a mesma coisa. Observe a posição que você colocou as florzinhas para você colocar as florzinhas na mesma posição desse lado aqui também. Não tem erro, é muito simples, é só acompanhar, observar o que você fez, já que algumas coisas eu não digo no vídeo, como por exemplo a posição das florzinhas, então você vai precisar acompanhar aqui o seu primeiro lado para você ver onde você colocou e colocar desse lado também e fazer exatamente a mesma quantidade de carreiras que você fez aqui, tá bom? Para alcançar a altura que você precisa da sua cava. Quando você tiver com esse lado terminado, exatamente igual esse aqui, a gente volta pra gente trabalhar a parte de trás da nossa peça, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, tô voltando aqui pra mostrar pra vocês que aqui eu já fiz a segunda parte da frente e ela está exatamente igual à primeira parte que eu fiz da frente, tá? Com a mesma quantidade de carreira e as florzinhas posicionadas na mesma direção. Agora, a gente vai para a parte de trás, tá bom? A parte de trás, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui na parte da frente, a gente fez a parte da cava reta e a parte do decote com diminuição. Já na parte de trás, a gente vai seguir reto, tanto de um lado quanto do outro. A gente começa e termina a carreira de forma reta o tempo inteiro.
inteiro, tá bom? É algo simples de fazer, você faz essa parte reta desde o início, então é algo que você já deve ter aprendido a fazer. Eu não vou focar nisso, tá, pessoal? Você consegue fazer observando o seu trabalho, ou, se possível, se preferir, reassistindo as aulas, tá? Para você entender como é que sobe reto. Só de você assistir essa parte aqui da cava, você já consegue entender como é que você vai subir reto, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou aproximar a câmera nessa região aqui, próximo desse marcador, para mostrar para vocês onde vocês irão prender o fio para fazer a parte de trás da sua peça. Então, pessoal, aqui a gente tem um marcador onde a gente trabalhou a parte da frente até chegar nele, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir no primeiro ponto baixo, que tem logo depois do ponto onde você colocou o marcador. Olha só, aqui está o marcador e aqui está o primeiro ponto baixo, logo depois do marcador. Você vai voltar com o fio pro trabalho e vai prender o fio neste ponto. 2, 3 nozinhos, quantos nozinhos você se sentir à vontade. Então, como aqui embaixo a gente tem uma alça inteira e a gente vai subir reto, então agora é a hora da gente subir com uma meia alça. Então, a gente faz 5 correntes, 3 que equivale a um ponto alto e 2 são correntes de separação e faz um ponto baixo sobre essa primeira alça da base. E aqui a gente segue fazendo as alças. Olhem só. E aqui, pessoal, você precisa observar que agora é hora da gente fazer as florzinhas. Então, é necessário que, mais uma vez, você observe o seu trabalho para você entender em que momento você vai precisar fazer as florzinhas. Como você vai posicionar as suas florzinhas, tá bom? No meu caso, por exemplo, olhem só. Eu preciso colocar uma florzinha nessa alça aqui que está na direção desta flor. Então, se eu preciso colocar uma florzinha nela, então, o momento de eu fazer a florzinha é agora. Aqui eu já venho para a alça e já começo a fazer a florzinha da maneira que você já aprendeu. E você vai fazer essa carreira até quando? Olhem só. Você vai fazer essa carreira até você chegar no ponto baixo que antecede o marcador. O marcador está bem aqui, esse marcador onde você fez a parte da frente, a outra parte da frente. Então, você vai trabalhar as costas até você chegar neste ponto baixo aqui, antes dele, deixando essa alça aqui livre. Essa alça aqui vai ficar livre, tá? Ela vai ser o fundo da cava, ela vai ficar livre, assim como essa aqui ficou livre também. Aí, você vai encerrar a carreira da mesma maneira que você começou ela. Você começou com uma meia alça, você vai terminar com uma meia alça. E na próxima, você sobe com uma alça inteira e termina com uma alça inteira. Aí, na terceira carreira, mais uma vez, meia alça e termina meia alça. Pessoal, não tem dúvidas, tá? Não tem nenhuma dificuldade de subir reto, porque a gente já fez isso muitas vezes aqui na cava. Aqui, logo no comecinho da carreira, a gente também subiu reto. Então, é só observar essas partes aqui e fazer. E por quantas carreiras você vai trabalhar reto? Então, é só você contar quantas carreiras você fez aqui nessa parte da frente, contar a partir do marcador, tá bom? Quantas carreiras você fez aqui na parte da frente. E você vai fazer aqui na parte de trás uma carreira a menos. Uma carreira a menos. Por exemplo, aqui na parte da frente, eu fiz 19 carreiras. Então, na parte de trás, eu vou fazer 18, tá bom? Então, você faz aí o seu trabalho e a gente volta para dar continuidade. Terminei a parte de trás, pessoal. Nesse momento, falta apenas uma carreira para a gente igualar a quantidade de carreiras que a gente tem na parte da frente, tá bom? E essa carreira que falta a gente vai fazer agora e aproveitar para unir a parte da frente, a fechar o ombro. Pessoal, nesse momento, é a vez de eu fazer a carreira com florzinhas. Porém, para facilitar o fechamento, eu vou fazer essa carreira só com alças. Então, se você estiver na mesma situação que eu, que nesse momento você faria a carreira de florzinhas, lembre-se, faça a carreira de alças, tá bom? Então, eu vou dobrar aqui uma das partes, que tá do lado aqui da finalização do fio, colocando aqui a parte da frente sobre a parte de trás. Vou aproximar a câmera aqui nessa região
para eu mostrar para vocês mais de perto como é que a gente vai fazer essa união. Então, pessoal, aqui a gente tem a parte de trás e aqui a parte da frente. Na parte de trás, como você pode ver, a última carreira que eu fiz foi a carreira que eu começo e termino com uma alça inteira. Ou seja, a próxima carreira que eu vou fazer é a carreira que eu começo com uma meia alça. Pode ser que o seu trabalho não esteja dessa forma, pode ser que o seu trabalho esteja ao contrário, porque tudo vai depender da quantidade de carreiras que você fez para atingir a altura da cava do braço que você precisa. Mas a maneira que eu vou ensinar aqui a fechar serve como referência para você. Lógico que você não vai fazer exatamente igual a maneira que eu vou fechar aqui, já que o seu tá diferente, então vai ter algumas diferenças na união do início e do final, mas dá para você ter uma ideia de como você vai fechar, tá bom? Então, para quem tem aqui o trabalho posicionado igual ao meu, vamos aqui primeiramente fazer as 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Agora, eu vou tirar a agulha da corrente e venho aqui no ponto alto da parte da frente. Vou colocar aqui a agulha no topo do ponto alto. Vou buscar a alça que eu deixei lá atrás. E vou puxar por dentro do ponto alto, dessa forma. Vou fazer 2 correntes e vou concluir a meia alça fazendo um ponto baixo na primeira alça da parte de trás. Vou fazer 2 correntes. E agora, eu venho para a parte da frente e faço um ponto alto na primeira alça livre da parte da frente, perdão, um ponto baixo, tá? 2 correntes, volto para a parte de trás e na primeira alça livre eu faço um ponto baixo. 2 correntes, volto para a parte da frente e aqui você observa o seguinte, observa que só resta uma alça na parte da frente. Eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes. Então, se a alça na parte da frente já acabou, quer dizer que agora eu vou para a última alça da parte de trás, que é essa bem aqui. Mas antes de eu dizer para vocês como é que a gente vai fechar aqui essa última alça na parte de trás, eu quero que vocês prestem atenção em que posição está essa última alça. Por quê? Porque agora a gente vai demarcar o outro lado. Eu vou explicar melhor para vocês. Como vocês podem ver, a minha última alça será essa que está sobre a primeira florzinha da carreira, na parte de trás, olha só. A última alça que eu vou trabalhar vai ser essa que está sobre a florzinha. Então, o que eu vou fazer? Eu venho pro outro lado da parte de trás e também, contando de fora para dentro, eu vou para cima da florzinha, tá? E vou colocar o marcador. Você também vai fazer a mesma coisa, vai ver qual a posição que vai terminar essa parte aqui e você vai marcar a mesma posição do outro lado. Pessoal, eu estou marcando aqui a florzinha porque foi nela que terminou aqui o meu trabalho, mas você vai ver a sua posição e vai marcar aqui certinho do outro lado também. Por que que eu tô colocando esse marcador? Porque aí quando eu estiver trabalhando aqui por cima da parte de trás e eu chegar bem aqui, eu vou lembrar que tá na hora de eu fechar o ombro novamente, tá bom? E como é que a gente vai fazer esse finalzinho? Pessoal, a parte da frente, resta o quê? Resta agora apenas uma meia alça pra gente encerrar, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso aqui? Antes de eu fazer o ponto baixo lá atrás, eu vou fazer o seguinte, eu vou laçar a agulha no fio, vou entrar aqui no ponto baixo da base, observe que eu tô trabalhando na frente, laço o fio, puxo, laço mais uma vez, passo por dentro das 2 laçadas, ficando aqui 2 laçadas na agulha. E antes de eu fechar esse ponto alto, eu venho na alça, entro aqui com a agulha por baixo dela, laço e vou puxar o fio por dentro de todas as laçadas que estão na agulha, tá bom? Olhem só. Agora, eu fiz aqui uma meia alça e terminei de fechar esse ombro. Vamos fazer, a partir de agora, pessoal, alças com 3 correntes, até a gente chegar lá no marcador novamente. Então, eu faço aqui 3 correntes, 1, 2, 3, vou à próxima alça, faço um ponto baixo. 3 correntes, 1, 2, 3, vou à próxima alça, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, vou à próxima alça, faço um ponto baixo. E eu vou fazendo isso aqui até eu chegar lá no marcador novamente.
Então, pessoal, tô chegando aqui próximo do marcador. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai unir essa outra parte aqui. Olhem só, a gente dobra certinho. E eu vou aproximar a câmera nessa região aqui para você ver melhor o que a gente tá fazendo. Então, aqui você observa que eu fiz um ponto baixo na alça que está antes da alça onde eu coloquei o marcador, ok? Vou fazer aqui 2 correntes, 1, 2, e venho aqui para a parte da frente, olhem só. Eu vou fazer um ponto alto bem nesse ponto baixo aqui que inicia a carreira da parte da frente. Só que eu vou fazer esse ponto alto deixando 2 laçadas na agulha. Olhem só, vou entrar aqui. E quando tiver 2 laçadas na agulha, o que eu faço? Eu venho para a parte de trás, para a mesma alça onde está o marcador. Vou colocar aqui a agulha dentro da alça, vou laçar e vou puxar por dentro de todas as laçadas que estavam na agulha. Agora, eu recomeço aquele processo de fazer 2 correntes, venho para a primeira alça da parte da frente e faço um ponto baixo. 2 correntes, vou para a alça de trás, a primeira livre e faço um ponto baixo. 2 correntes, volto para da frente com um ponto baixo. 2 correntes, vou para trás com outro ponto baixo. 2 correntes, e aqui na frente eu tenho uma meia alça e aqui atrás eu tenho um ponto baixo. Eu vou fazer aqui aquele processo de colocar um ponto alto, dessa vez aqui, tá? Nesse ponto baixo, porque é aqui que eu vou fazer a meia alça. Então, eu vou colocar um ponto alto que eu vou parar com 2 laçadas na agulha. Deixei as 2 laçadas, agora sim eu venho aqui no ponto alto da frente, entro com a agulha, laço o fio e puxo por dentro de todas as laçadas. Agora é só eu fazer o meu arremate e as 2 partes estão unidas, tá bom? Nosso ombro está fechado. Agora é só a gente cortar o fio e agora a gente vai fazer as mangas da peça, tá bom? Antes da gente passar para a parte de baixo, a gente vai fazer logo as mangas. Bem, pessoal, agora a gente vai passar para a manga. E para a gente iniciar a manga, a gente vai precisar da medida da circunferência do braço, tá bom? Então, você pega uma fita métrica e tira a medida da circunferência aqui bem próximo das axilas de quem vai utilizar a peça. Depois que você tiver a medida em mãos, você vai fazer um cordão de correntes que alcance essa medida, mas que seja múltiplo de 16. 16 correntes, mais 16 correntes, mais 16 correntes, como você já sabe. E aí, depois que você atingir essa medida, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Fechou em círculo? Vamos fazer 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Vamos passar para o ponto seguinte e vamos fazer outro ponto alto. Vamos para o ponto seguinte e vamos fazer mais outro ponto alto. E a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto por toda a volta até a gente encerrar a carreira, tá bom? O que a gente vai fazer aqui é aquela mesma barrinha que a gente iniciou a parte da blusa, tá? A parte principal, que a gente começou essa videoaula. Então, aqui você vai fazer essa carreira de ponto alto, que é básica, você deve saber fazer. Depois, você vai fazer uma carreira de pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto alto da base. E quando você terminar essa carreira de ponto baixo, a gente volta para eu mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a carreira de ponto em X, tá bom? Que é para não deixar dúvidas, ok? Vamos lá. Pronto, estamos chegando aqui no finzinho da carreira de ponto baixo e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. E nesse momento a gente já fez a carreira de ponto alto e a carreira de ponto baixo e tá na hora da gente fazer a carreira de ponto em X, que dessa vez, como a gente tá trabalhando de forma circular, ela vai começar um pouquinho diferente do que a gente começou anteriormente. Então, a gente vai começar fazendo aqui 2 correntes, 1, 2. Vamos pular o primeiro ponto livre da base e no segundo ponto a gente vai fazer um ponto alto. Fazendo assim as 2 perninhas do X. Vamos fazer 3 correntes e vamos fazer mais uma corrente de separação, totalizando 4. E vamos fazer um ponto alto lá na união das 2 perninhas do X. Pronto. Nesse momento aqui, a gente fez o primeiro X. E o resto em diante é tudo igual, tá, pessoal? Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, pula o primeiro ponto. No segundo ponto, a gente faz aqui o fechamento de 2 laçadas,
laça mais uma vez, pula o primeiro ponto, no segundo ponto a gente começa a fechar de 2 em 2 até que reste apenas uma laçada na agulha. A gente já fez aqui 2 perninhas e um bracinho, uma corrente, e vamos fazer aqui o segundo bracinho, fazendo um ponto alto na união das 2 perninhas. Dessa forma. Eu estou só relembrando, mas a gente já fez isso aqui, já é pra você saber fazer, tá bom? Então, você vai dar a volta fazendo o X. Vamos lá. Tô terminando aqui o último X da carreira. Vou fazer aqui a correntinha. Aí, eu venho nas correntinhas do bracinho, naquelas 4 correntinhas do bracinho, venho na terceira, contando de baixo pra cima, e faço um ponto baixíssimo, encerrando a carreira de ponto X de forma circular. Agora, a gente vai voltar a fazer uma carreira de ponto baixo, que você já deve saber como é que a gente distribui, tá? Vou fazer aqui uma correntinha pra subir, um ponto baixo sobre o primeiro bracinho, um ponto baixo entre os 2 bracinhos, um ponto baixo sobre o segundo bracinho, um ponto baixo entre os X, e assim a gente começa tudo de novo até o final da carreira. Terminou essa carreira de ponto baixo, você vai fazer uma carreira de pontos altos. Aí, a gente volta para dar continuidade ao nosso padrão de florzinhas, que agora a gente vai trabalhar de forma circular e também a gente vai fazer de uma forma diferente, tá? Então, eu volto para mostrar para vocês. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira de pontos altos. Olha só, fiz a carreira de ponto baixo e a carreira de ponto alto, e assim a gente terminou a faixa do braço. Agora, a gente vai começar a fazer o nosso padrão principal, e agora a gente vai fazer a primeira carreira. Vamos fazer uma correntinha para subir e um ponto baixo sobre o ponto alto. Vamos fazer 5 correntes, pula 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no quarto ponto a gente faz um ponto baixo, e essa carreira vai ser só de alcinha, tá bom? 3, 4, 5 correntes, pula 3 pontos da base, no quarto ponto a gente faz um ponto baixo, a gente segue assim até o final. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, falta apenas uma alça pra gente encerrar essa carreira, e essa última alça eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer com 2 correntes e vou substituir as outras 3 correntes por um ponto alto, que eu vou fazer bem no ponto baixo onde eu iniciei essa carreira. Ficando dessa forma. Aqui, pessoal, eu já vou fazer a nossa primeira florzinha. Então, eu venho pra cá, pra dentro da primeira alça, e já faço os 2 pontos altos e as 3 correntes pra descer. E aqui, pessoal, na manga, a sequência das florzinhas é a mesma sequência do corpo da peça, tá? Onde a gente faz a florzinha e faz 2 alças de separação antes da gente fazer a outra florzinha, tá? É exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer aqui essa primeira sequência só pra você ver. Então, eu fiz aqui 2 pétalas, tô terminando a terceira. Venho aqui pra próxima alça, faço um ponto baixo e aqui eu faço 2 alças de separação. A primeira. A segunda. E na próxima, eu já começo a fazer a florzinha e vou fazendo até o final da carreira. Vamos lá. Chegando aqui agora no final da nossa segunda carreira, que é a carreira de florzinha. E mais uma vez, pra gente encerrar essa segunda carreira, a gente vai fazer um leque com 2 correntes, 1, 2, e um ponto alto que a gente vai fazer bem nesse primeiro ponto alto aqui. Olhem só, esse primeiro ponto alto, ele não faz parte da pétala, ele faz parte da alça, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto bem sobre ele. Se você ficar com medo de confundir, você pode colocar um marcadorzinho aqui pra você saber onde é que você tá encerrando a carreira, tá bom? Então, fechei aqui a alça e agora eu vou pra terceira carreira. A nossa terceira carreira, a gente começa fazendo um ponto baixo aqui dentro da alça, 5 correntes. Vem aqui nas primeiras 3 correntes da pétala, 5 correntes. Me enrolei aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Na última correntinha aqui, último ponto alto aqui da pétala, e a gente vai fazendo só alças nessa carreira, tá bom? Do jeito que você já sabe, distribui da mesma forma. Vamos lá até o final da carreira. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa terceira carreira, que foi uma carreira só de alças. Observe que ainda falta uma alça pra gente encerrar essa terceira carreira, só que na terceira carreira a gente faz 5 correntes, tá bom? Lembre-se sempre disso. Na terceira carreira você faz a última alça também com 5 correntes. Aí você vem aqui no ponto baixo, onde a gente
começou essa carreira e faz um ponto baixíssimo, ok? Para iniciar a quarta carreira, a gente vai precisar vir para o topo dessa alça seguinte aqui. Então, a gente vai caminhar nas três primeiras correntes, aliás, fazendo ponto baixíssimo. E quando a gente chegar ali na terceira correntinha, a gente faz um ponto baixo, para que assim a gente comece a quarta carreira. A nossa quarta carreira é a carreira que a gente tem as florzinhas, só que o início da quarta carreira a gente faz 2 alças. Então, vamos aqui, 3, 4, 5, faz a primeira alça. 1, 2, 3, 4, 5, faz a segunda alça. E aí, a gente faz a primeira florzinha, lembrando, faz uma florzinha, faz 2 alças, faz uma florzinha, faz 2 alças e você vai fazer isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, tô encerrando aqui a quarta carreira e a quarta carreira a gente faz o seguinte, olhem só, estou fazendo aqui a última florzinha e venho bem no ponto baixo onde eu iniciei a quarta carreira e faço um ponto baixíssimo. Olhem só. Então, pessoal, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a repetir essas 4 carreiras, tá bom? A gente vai começar a repetir essas 4 carreiras. Então, a gente vai primeiramente fazer essa carreirinha aqui que foi só de alça, a primeira carreira que foi só de alça. Mas essa carreira que foi só de alça, lembre-se o seguinte, toda vez que você for repetir ela, você vai caminhar com um ponto baixíssimo até o topo. E vai fazer um ponto baixo, e a partir daqui é que você vai começar a fazer essa primeira carreira. Então, a gente vai fazer aqui só alças até o final da carreira, tá bom? Pessoal, a gente vai repetir exatamente a mesma coisa. Ou seja, quando a gente chegar no final dessa carreira, a gente vai fazer a última alça com 2 correntes e um ponto alto, da mesma maneira que a gente fez aqui a primeira, tá bom? E aí, você vai repetir a segunda, a terceira, a quarta, aí volta de novo, repete a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e assim vai. O que eu sugiro para você, caso você não consiga lembrar como é que se encerra, como é que se começa, volta ao vídeo até o momento em que eu começo a fazer essa fase aqui da manga, que é de começar a fazer o ponto principal, e assiste tudo de novo fazendo. Faz a primeira, segunda, terceira, quarta. Chegou na quarta carreira, sobe aqui até o topo dessa alça e repete a primeira. Bia, eu não lembro, eu ainda não consegui lembrar. Volta de novo, volta quantas vezes for necessário e você faz as 4 carreiras e volta de novo, faz as 4 carreiras e volta de novo, tá bom? Até você ter o tamanho que você precisa para a sua manga. E o tamanho que você precisa para a sua manga é você que vai decidir, tá bom, pessoal? Então, eu vou aqui adiantar o meu e volto já. Pronto, pessoal, olhem só, aqui a minha manguinha já mais adiantada, cheguei no tamanho que eu quero, como eu disse ainda há pouco, quem vai decidir o tamanho é vocês, mas só para vocês terem como referência, eu trabalhei aqui 26 centímetros, tá bom? 26 centímetros. Mas você faz do tamanho que você quiser. Então, a última carreira que eu fiz foi a carreira só de alça e eu vou continuar fazendo a manga. Mas agora, eu vou trabalhar em carreiras de ida e volta, fazendo a diminuição. Eu vou mostrar aqui pra vocês um lado aqui da minha cava, pra eu explicar uma coisinha aqui, olhem só. Isso aqui é a cava da minha peça, olhem só. Se eu for prender aqui certinho, você vai ver que ainda tá faltando aqui mais ou menos uns 2 dedinhos para que a abertura da manga tenha o tamanho da cava do braço. Então, a gente vai fazer aqui uma diminuição, trabalhando de ida e volta, para que ela cresça e a gente consiga encaixar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bem, pessoal, aqui eu tô no final da minha carreira. E a carreira que eu vou fazer agora é a carreira com florzinhas, mas, mais uma vez, eu vou usar aquela ideia de não fazer a florzinha nem muito próximo do início e nem muito próximo do final da carreira, para poder facilitar a emenda, a construção
das alças, enfim. Por exemplo, agora seria a vez de eu fazer a florzinha, mas eu não vou fazer, tá bom? Eu vou fazer aqui 5 correntes, vou fazer um ponto baixo para construir a primeira alça. Como a gente vai trabalhar agora de ida e volta, eu vou colocar aqui um marcador bem onde iniciei essa carreira, só para eu ver quando eu estiver chegando aqui novamente, que tá na hora de eu voltar, tá bom? Para eu não me perder. E eu vou fazendo as alcinhas até chegar no momento de eu fazer a minha primeira florzinha novamente, tá bom? Então, vamos dar a volta na carreira. Pronto, pessoal, olhem só, tô chegando aqui no finalzinho da carreira, como você pode ver aqui é o marcador que eu coloquei bem no ponto que eu iniciei essa carreira. Essa aqui é a primeira alça. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu venho para essa última alça que falta eu trabalhar, 1, 2, só que eu vou fazer ela da seguinte forma, eu vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto alto sobre ela. Deixando esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui sem fazer. E a cada carreira esse espaço vai aumentando, tá? Porque a gente vai fazer diminuição tanto no começo quanto no final da carreira. Então, agora, o que eu vou fazer? Para subir para a próxima carreira, eu vou fazer aqui 5 correntes. Essa carreira aqui é minha carreira só de alças. Venho aqui para a florzinha, no meu caso tem uma florzinha aqui, pode ser que a sua não esteja igual. Então, observe o seu trabalho. Para não me perder novamente, eu venho aqui com o marcador e coloco bem no início dessa volta, né? Aí, fica aqui, os marcadores marcando o início e o fim de cada carreira. E eu vou novamente dar a volta até eu chegar lá no marcador rosa de novo. Vamos lá. Pronto, olha só, aqui eu já dei a volta, já tô chegando aqui próximo do marcador. E esse marcador indica que essa aqui é a última alça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 correntes e venho fazer um ponto alto no centro dessa alça. E aqui eu volto fazendo 5 correntes, viro o trabalho, e agora eu tenho pela frente carreira de florzinhas, então eu vou passar aqui fazendo alças nesse início, mas daqui a pouco eu começo a fazer as florzinhas, e eu vou tirar esse marcador daqui e vou colocar ele bem aqui no pezinho da última alça que eu fiz, para que quando eu estiver voltando, eu veja que essa aqui é a última alça e eu vou fazer a mesma coisa, 2 correntes e um ponto alto nela. E você vai dar a volta e quando você chegar aqui nessa alça, você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer 2 correntes e um ponto alto nessa alça bem aqui e vai trabalhar dessa forma de ida e volta. Preste atenção no momento de fazer as florzinhas, pode chegar um momento que já não tem mais como fazer florzinha e você fica fazendo só alças, enfim. E você vai trabalhando de ida e volta, de ida e volta. E olhem só aqui, ó. Ele vai criando essa diminuição que, por enquanto, ainda não dá para perceber, porque a gente ainda fez pouca diminuição. Ainda não dá para perceber. Mas eu vou avançar e eu volto já com a minha manga já mais adiantada, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, aqui a minha manga já mais avançada e agora você consegue ver o efeito da diminuição que foi criando aqui uma pontinha. Pessoal, você deve lembrar que ainda há pouco eu mostrei pra vocês a diferença que tava a circunferência, a abertura aqui da minha manga e a abertura da cava do braço, olhem só. E a gente fez essa diminuição e à medida que a gente faz essa diminuição, essa abertura da manga, ela vai aumentando. Então, aqui, o meu objetivo é tentar igualar as duas aberturas. Olhem só, tava quase 2 dedos de diferença e agora você observa que tá bem próximo. Olhem só. Você também não precisa ir atrás da exatidão, tem que ficar certinho do mesmo tamanho, porque você não vai conseguir, é muito difícil, tá? Conseguir a exatidão. O que você precisa se preocupar é da distância, da diferença do tamanho de uma abertura para outra não ser tão grande, como ainda há pouco estava 2 dedos, tá? Só isso. Então, você vai fazendo a diminuição e vai medindo. Eu já cheguei aqui no tamanho que eu acho que é suficiente para mim. Mas aí tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês agora. Olhem só, a minha última carreira trabalhada deu 3 alcinhas, tá bom? Pode ser que a sua, você chegou no tamanho que você precisa, com mais alcinha ou com menos alcinhas. Não tem problema nenhum, tá? Você não precisa ter 3 alcinhas também. Essa quantidade de alcinhas pode variar. Entretanto, você vai ter que refazer essa última carreira. Por quê? Porque as alcinhas de 5 correntes
elas ficam com esse efeito ondinha. E o ideal é que fique reto para facilitar a união da manga com a cava. Então, eu vou desfazer essas 3 alcinhas. Você desfaz aí a quantidade de alcinha que foi suficiente para você. E você vai refazer com 3 correntes, ao invés de 5, tá? Faça 3 correntes. Bia, eu tenho florzinha nessa carreira. Não faça florzinha, faça alcinha de 3 correntes. Ó, 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo. Chegou aqui. Olha só. Fica reto com 3 correntes, tá bom? Então, agora, a minha manga está preparada para eu fazer a união. Ok, pessoal? Como a gente vai fazer essa união? Pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu vou mostrar aqui a minha união de forma bem simples, de uma maneira bem prática, com o próprio ponto do crochê, ponto baixo, correntinha, que é para facilitar para aquelas pessoas que não têm muita habilidade com essa questão de união de mangas, enfim. Mas se você tiver mais experiência, você pode fazer da maneira que você quiser. Da maneira que você achar mais prático, da maneira que você achar que fica mais bonito, que você se sentir mais confortável, enfim. Agora, se você vai seguir aqui as minhas orientações para fazer a união das mangas, o que você precisa fazer? O primeiro passo, pessoal, é colocar as 2 peças, manga e a peça principal, do lado avesso, tá bom? Aqui eu já coloquei as minhas 2 peças do lado avesso. A manga, como você sabe, como ela é trabalhada de forma circular até uma grande parte, o lado direito é aquele lado que fica para nossa frente. Então, esse lado eu coloquei para dentro para que o avesso venha para fora. E aqui, como a gente trabalha de ida e volta, acaba de certa forma não tendo o lado avesso. Entretanto, eu considero o lado direito olhando aqui para a carreira de ponto alto, e o lado direito da peça é aquela em que a carreira de ponto alto foi feita para minha frente, tá bom? Nesse caso aqui, eu estou com o avesso do ponto alto, então, eu considerei isso aqui o avesso da peça, tá bom? Agora, nós vamos espalhar marcadores unindo as 2 partes, tá bom? Os marcadores vão nos auxiliar na hora do fechamento. O primeiro marcador, a gente vai colocar aqui na parte mais baixa da cava, tá? Que é o pontinho aqui onde desce e sobe, tá? Na parte mais baixa da cava, a gente vai colocar o marcador. E a gente vai ligar esse marcador na parte mais baixa da cava, já da peça principal. Agora, a gente pega outro marcador e vai fazer agora a união na parte mais alta das 2 partes. Aqui no meu caso, como eu tenho uma retidão, eu vou bem no centro dessa parte reta e vou unir aqui com a parte mais alta da peça principal. Tá bom? Agora, eu tenho que colocar as marcações aqui, nessas partes entre o marcador mais alto e o mais baixo. Primeiramente, eu vou fazer naquela parte que tá atrás. Eu vou abrir aqui e eu vou colocar o terceiro marcador entre o de baixo e o de cima, bem no centro, unindo as 2 partes, olhem só. A Bia ficou um pouquinho mais pra lá do que pra cá, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Você só precisa ter cuidado com diferenças muito gritantes, mas coisinhas pequenas não tem problema nenhum. E para você que não se sentir seguro em fazer união com um espaço tão grande, você pode colocar marcador aqui também, ó, entre o de cima e o do meio. Coloque bem no meio do caminho e entre o do meio e o de baixo. Pronto, eu acho que assim já é o suficiente até para você que não tem muita habilidade. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai fazer a mesma coisa agora com essa outra parte aqui. O marcador fechando bem o centro. O marcador fechando o espaço entre o de cima e o do meio. E para finalizar, o marcador fechando o espaço entre o do meio e o de baixo. Pronto. Agora, a gente vai costurar essas 2 partes. Eu vou lá onde o fio terminou, olhem só. Aí, eu entro aqui, olhem só, de um lado pro outro com a agulha. Preste sempre atenção para saber se eu tô fazendo certinho, na posição certinha. E faço o primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui 2 correntinhas.
Vou deitar essas duas correntinhas, mas eu preciso prestar atenção no seguinte, ela não pode ficar nem encolhidinha e nem muito esticada. Coloque certinho, deite, onde parar, você entra com a agulha e faz o ponto baixo. Duas correntinhas e, novamente, faz a mesma coisa. Duas correntinhas, pode passar aqui por cima do marcador, depois a gente tira. Esse marcador auxilia a gente a não sair do lugar, tá? Faz um ponto baixo. Duas correntinhas, repete aqui, faz o ponto baixo. E é só isso, pessoal. É só isso que você vai fazer. Observe que eu tô fazendo as duas correntinhas e eu estou pegando os dois lados, olhem só. Deito aqui com um ponto, sem esticar e sem deixar encolhido, e faço um ponto baixo. Aí, vai fechando. Aqui a gente observa o relevo, pessoal, mas é por isso que é importante a peça estar do lado avesso, porque quando a gente colocar o lado direito para fora novamente, esse relevo, perdão, vai para dentro, ok? Então, não tem problema nenhum. Então, você vai seguir dessa forma por toda a volta, até você chegar aqui, onde você começou a união. Aí, é só arrematar e a sua manga vai estar pronta, tá bom? Depois, é só você fazer do outro lado também. Vou mostrar aqui agora o trabalho com as duas mangas já finalizadas. Pronto, pessoal, então aqui está a nossa peça com as duas mangas já devidamente colocada. Já coloquei o lado direito para fora novamente e agora a gente vai fazer a parte de baixo. A parte de baixo, pessoal, é muito simples. Olha só, eu venho aqui na primeira correntinha, vou colocar aqui a agulha, vou puxar o fio e vou dar aqui uns 2 nozinhos. Aí, pessoal, na parte de baixo, eu vou fazer o nosso ponto, da maneira que você já conhece. Vou fazer aqui uma correntinha para subir, um ponto baixo na mesma corrente da base, vou fazer 5 correntes, vou pular 3 pontos da base, no quarto ponto eu faço um ponto baixo. 5 correntes, pulo 3 pontos da base, no quarto ponto, um ponto baixo. E eu vou fazendo essas alcinhas até o final da carreira. Quando eu chegar no final da carreira, eu começo a fazer a carreirinha de alças e de pontos florzinhas, tá? Exatamente da mesma maneira que você fez na parte de cima da faixa, quando você estava começando essa peça, tá bom? Exatamente da mesma maneira que você fez aqui a parte de cima. Se você não conseguir lembrar, pessoal, é só você observar como foi que você começou o trabalho. Por exemplo, vou aproximar a câmera aqui para vocês verem melhor. Aqui você consegue observar que eu fiz a primeira carreira só de alças, exatamente como você vai fazer aqui embaixo. E depois eu fiz uma meia alça, uma alça inteira e comecei a fazer a florzinha, deixando 2 alças, a florzinha, 2 alças, a florzinha, e encerrando a carreira da mesma maneira que a gente começou. E assim você vai seguindo a sequência, fazendo aqui embaixo a mesma coisa que você fez aqui em cima, trabalhando as florzinhas e as alças de uma ponta à outra da faixa, tá bom? Até quando? Até você alcançar o comprimento que você quer para sua peça, tá bom, pessoal? Então, eu vou adiantar e volto já. Pronto, pessoal, aqui tá a parte de baixo da nossa peça mais adiantada. Aqui, só para você ter como referência, medindo depois aqui da nossa faixa, eu fiz 12 centímetros, tá? Trabalhei por 12 centímetros, mas como eu já falei, você faz do tamanho que você quiser. Chegou o tamanho que você quer, deixe a sua última carreira com as alcinhas. Olhem só, a minha última carreira trabalhada foi a carreira de alcinha. Por quê? Porque agora que eu já cheguei no tamanho que eu quero, eu vou fazer mais uma carreira aqui, que vai ser uma carreira de acabamento que eu vou fazer com a própria florzinha. Então, eu venho aqui, vou fazer aqui 3 correntes para subir, 1, 2, 3, vou virar o trabalho e na mesma alça, olhem só, na primeira alça, eu já vou colocar um ponto alto e vou fazer aqui mais 3 correntes para descer. E vou fazer aqui a nossa primeira pétala. Vou fazer aqui 3 correntes para subir, 2 pontos altos. Eu tô construindo aqui nessa primeira alça uma florzinha, tá? Do jeito que a gente vem fazendo. Agora, eu faço 3 correntes, faço
2 pontos altos. Vou para a próxima alça e faço um ponto baixo. Então, aqui no nosso acabamento, eu já comecei fazendo uma florzinha. E o que eu vou fazer agora? Eu vou para a próxima alça e vou fazer mais uma florzinha. Dessa vez, no acabamento, eu não vou fazer alças separando uma florzinha da outra, tá? Então, eu fiz aqui 2 pontos altos e vou fazer aqui as 3 correntes para descer. Estou construindo agora a segunda pétala da segunda florzinha. Vou fazer agora a terceira e última pétala da segunda florzinha. Vou aqui para a próxima alça, vou fazer um ponto baixo. E na próxima alça, eu já faço a florzinha novamente. E é assim que eu vou trabalhar agora para eu encerrar essa parte de baixo, tá bom, pessoal? Fazendo aqui florzinhas seguidas, ok? Então, eu vou fazer, quando eu chegar aqui no finalzinho da carreira, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. A gente fez todo o acabamento aqui na parte de baixo da peça. Cheguei aqui na última alcinha que a gente precisa trabalhar. Já fiz as 2 primeiras pétalas. E agora, eu vou fazer a última pétala. 3 correntes para subir, um ponto alto no espaço e mais 3 correntes para descer. Vou fazer um ponto baixíssimo no ponto baixo. E assim, a gente encerra toda a parte de baixo da nossa peça. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai subir, olhem só, essa aqui é a abertura da nossa peça, a parte da frente. E a gente vai subir também fazendo as pétalas, tá bom? E o primeiro passo é a gente vir dentro dessa alcinha, que tá meio triangular aqui, e nela a gente vai fazer um ponto baixo. Aí, a gente vai pra outra alcinha e vai fazer a meia florzinha, tá bom? As 3 pétalas do jeito que você já conhece. 2 pontos altos, 3 correntes para descer, um ponto baixíssimo, 3 correntes para subir, 2 pontos altos, 3 correntes para descer novamente, um ponto baixíssimo, 3 correntes para subir, 2 pontos altos. E aí, a gente desce na próxima alça e faz um ponto baixo. E já na próxima alça, a gente passa para a alça seguinte e recomeça tudo de novo. Pessoal, a gente vai fazer essas meias flores até a gente chegar lá onde a gente começa a fazer diminuição. Lá nessa pontinha aqui, observe que a gente vem reto. Quando a gente chega bem nessa pontinha, a gente começa a fazer diminuição. Então, a gente vai fazer essas pétalas até a gente chegar aqui na pontinha e aí eu volto pra gente dar continuidade. Mas uma dica que eu vou dar pra vocês antes de continuar é, olhem só, vocês estão vendo que eu estou fazendo a florzinha em uma alça, na alça seguinte eu faço o ponto baixo e na alça seguinte eu faço a florzinha novamente. Só que se a sua alcinha, essa sua alcinha lateral, ela tiver muito pequenininha e você perceber que se você distribuir as flores do jeito que eu estou fazendo, a flor vai ficar muito encolhidinha, vai ficar aquele volume muito próximo do outro e vai embabadar, você pode pular algumas alcinhas. Você pode, por exemplo, como eu posso explicar aqui, vou desmanchar essa aqui para explicar. Embora essa aqui não dá para fazer o que eu tô tentando explicar para vocês. Mas vocês podem, por exemplo, o seguinte, se vocês verem que se vocês colocarem o ponto baixo na alça que está logo seguinte, a flor vai ficar encolhida, vocês podem dar uma esticadinha e pegar a próxima alça. No meu caso aqui, tá certinho aqui na alça seguinte, mas se tivesse muito apertadinho, você poderia dar uma esticadinha para pegar a próxima alça, tá? Para que a sua flor não fique embabadada, tá bom? Então, aqui a gente segue até a pontinha, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Eu já tô chegando bem próximo do pontinho, que é o último ponto da parte reta. A partir dele, a gente começou a fazer a diminuição, tá? Eu só quero mostrar pra vocês como é que o meu trabalho está nesse pontinho aqui, que é o pontinho em que a gente sai da parte reta para ir pra parte com diminuição, tá? Que vai fazendo esse declínio aqui. Como você pode ver, de onde eu estou até esse ponto aqui, que é onde eu tô com a agulha, o espaço é muito pequeno. Não vai dar pra eu colocar uma florzinha aqui do jeito que eu estou colocando, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a florzinha nesse ponto e eu vou terminar a florzinha já virando aqui para esse lado. Bia, o meu trabalho não tá igual ao seu.
tem algum problema? Não, pessoal. Não tem problema nenhum e a possibilidade de não estar igual ao meu é muito grande, porque isso tudo vai depender da quantidade de carreiras que você fez, da quantidade de pontos, enfim. E como a gente está trabalhando tamanhos diferentes, a gente não está trabalhando aqui um tamanho X, então a possibilidade do seu trabalho tá bem diferente do meu é grande. E disso aqui não bater. Eu estou apenas mostrando para vocês como eu estou fazendo. Mas você precisa olhar para o seu trabalho e tentar entender a melhor maneira de dar continuidade nele. Aqui, olhem só, eu usei esse pontinho, que é o último ponto da parte reta, como núcleo das pétalas. Coloquei as 3 pétalas nele. E agora eu vou prender a terceira pétala já na alça, já fazendo o decote, a alça com diminuição já, olhem só. Ficando o nosso cantinho dessa forma aqui. Olhem só, ficando dessa forma. Comecei a última flor na parte reta e já terminei na parte com diminuição. Algum problema se o seu tiver diferente do meu? Lembrando, nenhum, tá bom? E o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar. Eu vou continuar fazendo esse acabamento, a não ser que você não queira ele. Eu vou continuar fazendo ele pelo decote, pelo pescoço. Vou passar aqui por essa pontinha aqui, ó, que já é saindo da parte com diminuição e chegando na parte reta novamente, e vou fazer isso aqui até eu encerrar a carreira. A única coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: quando vocês chegarem aqui, nessa pontinha que sai da parte com diminuição para a parte reta, tente deixar o mais próximo possível do que o que você fez do outro lado. O meu, por exemplo, eu vou tentar fazer o possível para que fique uma florzinha aqui, começando na parte com diminuição e terminando na parte reta, para ficar igual, para ficar mais bonitinho, para não ficar com aquela diferença visual dos dois lados, tá bom? Então, você dando a volta, fazendo as florzinhas, chegando bem aqui e encerrando o seu trabalho, a gente vai para a parte final do acabamento, que é fazer o cordão e aplicar os cochetezinhos, caso você queira, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho, com toda a parte do acabamento feito, tanto na parte de baixo, abertura, decote, pescoço, todo feito aqui o nosso acabamento. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cordão que a gente vai colocar aqui nessa barra, onde a gente vai amarrar, tá bom? Um cordão igual a esse aqui, que é um cordão feito com 3 cabos do fio Anne e agulha de 3 milímetros. Eu vou ensinar a vocês como fazer esse cordão, é um cordãozinho de corrente simples, tá? Mas eu vou ensinar vocês como fazer esse cordão, um truquezinho, para que você use 3 cabos do fio Anne, mas sem precisar usar 3 novelos ou ficar fazendo um montinho do fio para trabalhar com os 3 fios vindo de cada montinhos ao mesmo tempo, tá bom? Do jeito que eu vou mostrar aqui, vocês vão ficar só com um novelo do fio Anne e utilizar o mesmo fio, fazendo ao mesmo tempo 3 cabos deles, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, aqui como vocês podem ver, eu estou apenas com um cabo do fio Anne, tá? Mas eu preciso de um cordão de correntes que seja feito com 3 cabos. Estou aqui também com a agulha de 3 milímetros, tá? Eu vou pegar a pontinha do fio e vou virar aqui pro lado de onde tá vindo o novelo, tá? Ficando aqui dessa forma. E depois eu vou pegar a pontinha do fio e vou voltar pra onde ela veio. Pra ficar com esse formato aqui, ó, pessoal. Pra ficar tipo assim uma linha com 1, 2, 3 cabos, tá bom? E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui bem no centro desses 3 cabos, dessa forma, tá? E eu vou dar bem aqui o nozinho inicial. Eu vou virar aqui, fazer o nosso ezinho, como vocês podem ver o nosso ezinho. Vou colocar a agulha, vou laçar aqui o fio que vem na direção do novelo, os 3 cabos, olhem só, que vem na direção do novelo. E vou aqui fazer o meu nozinho inicial. Você vai observar que pro lado que vem do novelo, vai ter essa alcinha aqui. Olhem só, essa alcinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio que está vindo do novelo, esse cabo bem aqui, e vou passar por dentro dessa alcinha, dessa forma, fazendo outra alça. Olhem só, e vou puxar, tá? Vou puxar. Pronto. O tamanho que você vai puxar não interessa, tá? Você pode puxar só um pouquinho, não precisa se preocupar em estar puxando um monte ao mesmo tempo. E agora, eu vou fazer as correntes. Olhem só.
precisa da agulha maior, porque você vai trabalhar com os 3 cabos ao mesmo tempo, fazendo as correntes. Vai chegar um momento, lógico, que aquele cordão que você fez, aquela puxada que você deu, vai acabar. Olhem só. Olha só como é que já tá. Já tá bem aqui próximo. E o que que você vai fazer quando ela estiver acabando? Você vai fazer tudo de novo. Você vai pegar o fio que vem do novelo e vai puxar por dentro da argola. E retoma. Retoma o trabalho de fazer correntinhas, pegando o tempo inteiro os 3 cabos. É aí, quando chegar no finzinho novamente, olhem só, mais uma vez, você faz tudo de novo. Pega a alça que vem do novelo, puxa e recomeça. E vai fazendo isso aqui até você atingir o tamanho que você precisa, tá bom? Até você atingir o tamanho que você precisa. Para vocês terem como referência, o meu cabo aqui ficou com 1,40 m, tá bom? Mas vocês fazem do tamanho que vocês quiserem. Vou colocar aqui na peça agora para vocês verem. Então, olha só, aqui eu estou com a parte da barra da blusa. Eu vou dar uma aberturinha aqui e vou entrar aqui nessa parte de trás. Vou entrar aqui, entro e saio no espaço seguinte. Vou passando pela frente e por trás do X, tá? Vou dar a volta dessa forma até a ponta sair do outro lado, tá? Vamos dar a voltinha. Isso aqui é super simples, não preciso focar tanto, tá? Vamos lá. Então, pessoal, olhem só. Aqui o meu cordão já tá de um lado pro outro. Vou arrumar aqui. E eu vou aproximar aqui a câmera nessa região, tá? Nessa região bem aqui do nó. Que eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço nó nesse tipo de peça, tá? Para que ele fique mais arrumadinho, não necessariamente um nó, mas como é que eu vou arrumar a peça para amarrar, para não correr risco de ficar o cordão amarrado, mas as partes da blusa ficar abrindo, tá bom? Vou aproximar a câmera aqui para mostrar melhor. Olha só, pessoal, olha só como tá aqui. Aqui eu tenho uma ponta e aqui eu tenho outra. Se eu amarrar do jeito que tá aqui, eu simplesmente amarrar, o que que vai acontecer? Vou dar aqui um nozinho simples. O que que vai acontecer? Vai ficar enrolado aqui. Quando você for vestir, você vai perceber que vai estar enrolado o tecido bem na região do nó. O que que eu faço para que não fique enrolado? Eu pego um dos lados, tá? E coloco por cima do outro, dessa forma. Aí, o cabo da parte que está embaixo, eu vou passar por dentro da parte que está em cima. Você vê que o cabo do que está em cima tá saindo aqui e eu ainda tenho esse espaço bem aqui. Então, eu vou pegar aqui esse cabo e vou passar por esse espaço, dessa forma. Aí, é só eu dar o nozinho, que aqui o meu tá com uma ponta maior do que a outra, mas aí você arruma pra ficar certinho as pontinhas. E é só eu amarrar aqui, dar o lacinho, fazer do jeito que eu quero, que não vai ficar embolado, tá bom? Um outro detalhe que eu vou mostrar pra vocês é lá naquela pontinha, onde a gente sai da parte reta e vai pra parte do decote, olhem só, bem aqui nessas duas florzinhas. Pessoal, você pode colocar aqui um botãozinho, você pode colocar aqui um cochetezinho. Eu vou colocar um cochete, pra quem não souber do que eu estou falando disso aqui, tá? Olhem só. Eu vou colocar eles vão ficar bem escondidos, eles não vão ficar à mostra. Vou costurar um de um lado e o outro do outro, porque aí eu posso fechar caso eu não queira utilizar o decote aberto, tá? Porque usar o decote aberto também é uma opção, ok? E aqui fica como opção para você que quer fechar um pouco mais o seu trabalho. Bem, pessoal, esse aqui é o nosso trabalho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.